pessoal. Boa noite a quem está entrando aqui também. Bem, vamos lá. O pessoal ainda está chegando aqui na live. Eu me chamo Andreana, do Conectativos, que é o Núcleo de Oportunidades e Carreira da Faculdade Sensupec. Eu espero encontrá-las bem. Eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Se vocês quiserem colocar aqui no chat de onde vocês estão falando também. Vamos lembrar também que todos os inscritos dessa live, desse encontro, estão concorrendo a um sorteio de uma bolsa de estudos de um curso de pós-graduação 100% EAD. Mas, como critério, é necessário que estejam todos seguindo, né, os canais de comunicação, de redes sociais. Esse evento ele também vale horas complementares, que é muito importante, né, para os nossos acadêmicos. E o sorteio, ele vai ser anunciado no dia seguinte. Bem, o Conectativos, ele possui como pilar de sustentação a empregabilidade, o reconhecimento de mercado e as parcerias institucionais. E como propósito, visa ser uma ponte entre a instituição de ensino, os acadêmicos, os egressos e a comunidade. E com isso, estamos apresentando nessa noite o evento Trajetórias de Sucesso, celebrando conquistas de egressos. Mas como assim? O que é especificamente um egresso? Bem, quando você se insere no meio acadêmico, realizando uma graduação ou uma pós-graduação, e você conclui esse curso e retorna à instituição de ensino, você é um aluno egresso. Ou seja, terminou o seu curso de graduação, né? Mas também para quem não é concluinte, a pessoa que retorna, ela também é considerada um egresso, né? Sempre que você retoma a casa, a instituição. E nessa noite, nós vamos compartilhar histórias de duas egressas, que também são acadêmicas nesse momento. Mas antes, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é sucesso. E aí, né? O que é sucesso para você? O conceito de sucesso, ele é extremamente subjetivo, porque, afinal de contas, somente eu, enquanto sujeito, né, único e singular, sei, né, o que é interessante para mim, aonde que está o meu desejo. E a gente, né, com isso, deve celebrar as nossas conquistas. O sucesso que a gente quer trazer nesse momento diz respeito ao nosso modo de ser e estar no mundo. O que vai fazer sentido na nossa vida, na nossa existência, no meu dia a dia, e também nas condições que me são ofertadas. Também nas condições que eu tenho possibilidades de construção. A gente tem que lembrar também que nem todas as necessidades elas são iguais, embora elas sejam mutáveis. E o ser humano ele vai se transformando ao longo de sua jornada, e isso, né? E com isso existe a possibilidade de vivenciar vários afetos e também sucessos, né? Além dessas transformações que fazem parte da nossa história. Bom, agora nós vamos lá, né? Nesse momento nós trouxemos duas egressas à casa, que é a Sandra e a Bruna. E eu vou ler o mini currículo delas para situar vocês, ouvintes. Vamos lá. A Bruna Moreira de Pádua Machado. Ela é do Polo de Casimiro de Abreu. Ela é graduada em Pedagogia, formada em 2022 e pós-graduada em Psicopedagogia pela Sensupec. Atualmente cursa Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional aqui pela Faculdade Sensupec e atua como professora da Rede Municipal de Ensino e atua também como dinamizadora na educação especial inclusiva em Casimiro de Abreu. Estamos também aqui com a Sandra Cristina Whitner. É isso, Sandra? Depois a Sandra vai falar se eu falei certinho sobre o nome dela. Certo. Atier. Então tá. Sandra Cristina Atier. Pedagoga pela Faculdade Sensupec, pós-graduada em Gestão e Supervisão Escolar e Psicopedagogia. Possui formação em Magistério e Teologia e atualmente atua como professora escolar e coordenadora pedagógica. Elas estão aqui para participar, né, desse momento com a gente fica muito feliz pela presença de vocês. É muito importante ouvir as suas histórias e nada melhor do que vocês para poder estar contando isso. É com grande alegria que eu quero recebê-las e a gente também convida as representantes do Polo para estar fazendo esse momento de boas-vindas aqui conosco.
Pode falar já? Pode falar. Sou a Patrícia, do Polo de Casimiro de Abreu. Eu fui convidada pela gestora Maria Aparecida, logo assim que se surgiu a ideia de montar o polo. Então, agora em outubro, a gente vai fazer 6 anos de Senso-PEG aqui na região. E a Bruna, ela foi uma das primeiras alunas, né, Bruna? Nós tivemos assim uma grata satisfação de ter uma turma maravilhosa de pedagogia que se formou em 2022, que foi a nossa primeira turma se formando, né? E foi uma festa linda. Então, Bruna fez parte disso. E assim, eu fico muito feliz de saber que hoje ela já, né, fez pós-graduação, está entrando em neuro. Eu também fiz essa pós de neuro, ela é maravilhosa essa pós. Então, assim, a Senso-PEG, ela tem muitos alunos de Casimiro que eu sei que hoje, da dificuldade que tem de sair do município, porque às vezes já trabalha, né, igual você falou a história de Bruna, trabalha no município, é dinamizador. Então, a Senso-PEG, ela trouxe essa facilidade para os alunos, né? E era um perfil, hoje a gente tem alunos mais novos, mas no início era um perfil que a gente tinha, de alunado que já tinha o trabalho, que queria melhorar, que queria aprender, que precisava dessa graduação até para uma formação melhor, né, Bruna? E como que isso foi de uma valia para o município, né? Hoje a gente já está com um polo maior, né? A gente cresceu o polo. Ó, vou mostrar um pouquinho a sala linda que a gente tem, né? Era uma sala pequenininha, a gente trouxe isso para a rua, de frente para a rua. Então, o quanto que isso, eu acho que agregou para os munícipes daqui, né? E com isso é uma alegria muito grande saber que quem estudou aqui, quando a gente começou, que acreditou na nossa proposta, né? Que veio, que entendeu o que a gente estava trazendo para aqui, hoje está retornando para a gente, né? Que continua acreditando no nosso trabalho, porque sabe que a gente trabalha aqui com seriedade, com dedicação. E isso é muito importante para a gente. Quando a gente retorna um aluno para a gente vê assim, nossa, que bom que isso está acontecendo, né? Sinal que a gente está fazendo o trabalho aí direitinho, né? O caminho está trilhando o caminho direitinho. Muito obrigada pela participação. A gente sabe o quanto é precioso esse momento, né? Esse tempo que vocês dedicam à participação. Muito obrigada, Patrícia. É um orgulho, Bruna, é um orgulho, tá? Te ver e saber que você está só crescendo na profissão, porque a Bruna é maravilhosa, tá, gente? É assim, ó, top, tá? No município, top. Obrigada. Então, agora é minha vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo, as minhas colegas, em especial as meninas egressas, né? E eu quero falar um pouquinho da Sandra, né? A Sandra eu já conheço há bastante tempo, ela é da nossa terceira turma de formandos, né? Mas eu conheço a Sandra mesmo antes dela ingressar para a faculdade Senso-PEG. E sei que nem sempre, né, Sandra, as coisas foram fáceis na vida, né? E acho que como a vida de todo mundo, né? E durante esse período, né, que a Sandra, né, esteve aí com a gente na faculdade, muitas escolhas foram necessárias, né? Como acadêmica, né? Muitas vezes abrir mão, e escolhas implicam isso, em abrir mão de algumas coisas para se alcançar outras, né? Por vezes, abrir mão de estar com a família, com os amigos, para participar das aulas, para estudar, abrir mão de comprar alguma coisa, né, para poder investir na sua formação. Mas, afinal, a nossa vida é feita assim, né, de escolhas que a gente faz todo dia, toda hora. E a Sandra, eu tenho acompanhado e tenho visto as escolhas que ela tem feito para a vida dela, né, Sandra? Escolhas
bonitas, de uma história bonita, né? Escolhas de muita dedicação, de perseverança e principalmente escolhas de muita paixão, né? A Sandra tem muita paixão em tudo que ela faz e acho que esse é um dos grandes diferenciais. E o que tem levado ela também a construir e continuar construindo sempre uma história muito preciosa, uma história muito bonita. E tem colocado ela em lugares diferentes, né? De atuação profissional, de reconhecimento, que com certeza são frutos dessas escolhas que ela vem fazendo. E aí eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito como estudioso, educador, filósofo, uma frase que ele usa e que eu copio e colo, né? E uso muito com os nossos acadêmicos aqui na Faculdade Senso-PEG de Igrejinha, né? Quando ele diz que vaca não dá leite, que a gente precisa tirar. E a Sandra acho que é um exemplo disso que o professor Mário Sérgio Cortella fala, né? A Sandra nunca esperou as coisas caírem do céu, arregaçou as mangas e foi à luta, né? Foi tirar leite da vaca, né? E isso eu percebo que algumas vezes nossos acadêmicos ainda não têm tão claro, né? Parece que as coisas vão ser sempre muito fáceis, e não são, né? A gente precisa tirar leite da vaca para ter o leite, né? Então, a Sandra tem uma história bonita e que eu me orgulho muito de fazer parte um pouquinho da história, né, dela. Porque assim como a Bruna, a Sandra também já está iniciando a sua segunda pós-graduação, né, Sandra? E acho que ninguém fica tanto tempo e retorna tantas vezes à mesma instituição se ela não for boa, se ela não oferecer cursos de qualidade. E a Sandra é uma pessoa que, além de estar aqui com a gente, fazendo graduação, a segunda pós, e eu tenho a impressão que vem aí uma terceira ainda, porque a Sandra é uma pessoa que está sempre buscando, sempre estudando, né? Talvez muitas pós ainda, né? Ela também traz muitas pessoas com ela, né? Família grande, muitas irmãs, né, Sandra? Várias já estão com a gente, outras estão chegando, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, assim, de ver que a instituição com a qual a gente trabalha, os cursos que a gente oferece, são de qualidade, porque as pessoas desejam para si, mas também desejam para as pessoas as quais elas amam, né? E isso é muito bonito. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver a Sandra participando dessa live, podendo compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com outras pessoas, né? E desejo que tu seja sempre muito feliz, Sandra, nas tuas escolhas, que tu continue fazendo escolhas de crescimento, que te empurrem para frente, mesmo que isso te obrigue algumas vezes a abrir mão de outras. A gente não pode ter tudo o tempo inteiro, né? E quero que tu continue aproveitando todas as oportunidades da tua vida. E te dizer, Sandra, que tu pode contar sempre comigo e com a Faculdade Senso-PEG. Nós estamos aqui para te ajudar a construir caminhos, a abrir possibilidades, trazer crescimento. É isso que a gente faz aqui no Polo, é isso que a gente faz na Faculdade Senso-PEG. Ajudar os nossos acadêmicos, os nossos alunos a crescerem, porque com isso nós também crescemos como pessoas, como profissionais. Então, parabéns à Bruna, parabéns à Sandra, tá? Que vocês tenham muito sucesso e contem sempre com a gente, tá? Obrigada, Sigrid, quase chorei aqui. Ai, as tuas palavras. De coração. Muito obrigada, Apolo, meninas, Patrícia, Sigrid. Eu agradeço a participação de vocês. É muito emocionante, a gente fica muito feliz, né? E muito afetado. Essas vivências nos afetam muito. Mas agora a gente vai seguir ouvindo as histórias, essas trajetórias de sucesso. E nada melhor do que a Bruna e a Sandra para contar elas para gente, né? Então, até mais. Até mais. Obrigada pela possibilidade de participar um pouquinho aí com vocês, tá? Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa rodada, né? O nosso briefing de perguntas e respostas. Então, eu vou pedir para que uma por vez se apresente e conte um pouquinho de como que vocês chegaram na área de atuação profissional de vocês hoje e como é que foi a escolha do curso de vocês, né? As duas são formadas em pedagogia, atuam na área, a gente sabe, né, que existe toda uma trajetória até chegar nessa escolha profissional. Então, conte-nos um pouquinho de vocês. Eu vou abrir para a Bruna, tá falando, depois a gente passa para a Sandra, pode ser?
Fiquem à vontade, meninas. Boa noite, Sandra, boa noite, Adriana. Como vocês, né, já falaram mesmo, né, meu nome é Bruna, sou formada, né, em pedagogia, psicopedagogia e estou pós-graduando aí de neuropsicopedagogia na Faculdade Senspeg. Eu sou professora, né, da rede, né, sou efetivo no meu município, vai fazer 9 anos agora em setembro, mas já sou professora há 15 anos. E nessa trajetória toda desses 15 anos, eu comecei mesmo a faculdade quando eu já estava com 4 anos na rede municipal de ensino, que foi em 2018, e eu tinha já o meu primeiro filho, né? Então, ele tinha poucos meses de vida e a faculdade estava chegando aqui na nossa cidade. Então, assim, é muita novidade, né? E a gente querendo estudar, fazer a nossa faculdade, né? Como a Patrícia mesmo falou, da nossa dificuldade de sair, mesmo tendo, né, os ônibus que levam os estudantes para outras localidades para estudar, a gente, quando já trabalha no município, tem filho pequeno, a gente já vê um certo problema, desconforto, para a gente conseguir estar realizando, né, os nossos estudos. E a faculdade chegou aqui, a gente não conhecia a Senspeg, a gente não sabia nada dela, mas assim como as meninas abraçaram o projeto de trazer a faculdade, são pessoas de muita confiança e transmitem muita confiança para o professorado aqui da nossa cidade. Nós iniciamos a nossa primeira turma de pedagogia, tiveram as outras turmas também, mas eu fiz parte, né, da primeira turma de pedagogia. E eu comecei a trajetória no curso com meu filho bem pequenininho, então os desafios eram muitos, né? A minha mãe pagou a matrícula para eu poder fazer, né, o vestibular, que a gente faz a prova, né? E aí eu ingressei, continuei, e a gente tem, né, os percalços da vida, né, que a gente vai vivendo, vamos tendo as nossas limitações, os nossos problemas. No meio da faculdade, eu engravidei pela segunda vez e tive o meu filho caçula, tive uma hemorragia, tive problemas de saúde muito sérios e as meninas aqui, a Patrícia e a Cida, elas foram muito parceiras. Eu optei pela faculdade total EAD, né? Então, eu fiz totalmente online, eu não fazia nem semipresencial, eu não ia nem ao polo. Então, eu estudei praticamente assim, sozinha, em casa, pelo computador, e com a professora, quando tinha as residências, a gente fazia as nossas aulas, e fazia as provas no polo, né? Antes da pandemia, a gente fazia as provas no polo, né? Que nós pegamos aí o período da pandemia, finalizando os 2 últimos, vamos dizer assim, os 2 últimos anos nossos aí de faculdade. E elas foram, assim, de suma importância. Não somente as meninas aqui, mas vocês também aí, né? Que eu não conheço, né, a matriz da faculdade, mas tem uma grande importância para mim o trabalho que vocês desenvolvem. Porque durante o meu período de estudos, fazendo prova, com hemorragia, as meninas me deram todo o suporte que eu precisava. Se fosse necessário ir à minha casa para que eu pudesse fazer a prova, elas se solicitavam. Mas eu, né, consegui, elas não me deixavam fazer numa sala no andar de cima, me arrumavam uma sala no baixo para que eu não pudesse fazer esforço. Tinha toda uma logística para que eu conseguisse estudar, para que eu conseguisse ter todo o suporte. E nos momentos que eu quis, assim, desistir, porque às vezes acontece, acredito que a Sandra possa ter passado por situações assim que a gente, caramba, eu não vou dar conta disso, porque a faculdade Senspeg, ela é muito consistente. Ela tem um conteúdo de consistência, mesmo sendo, né, às vezes as pessoas têm preconceito com faculdade EAD, né, que acha que não vai ser boa, mas a minha experiência de faculdade é uma faculdade que me tirou da zona de conforto totalmente, né? Ela me jogou para frente. E eu lembro que uma vez, nesses momentos de querer deixar a faculdade, eu liguei pro 0800
e conversando com a Maiara, eu gravei o nome dela, as pessoas marcam, né? Eu falava com ela, eu estou pensando em trancar a faculdade, e conversei com ela, as situações que eu estava passando. Aquela menina naquele dia, ela tirou acho que mais de 30 minutos comigo conversando no telefone, e ela me fez mudar totalmente de ideia. Então, assim, era bem na pandemia quando eu fiz essa ligação, eu lembro disso, que a gente estava todo mundo, né, dentro de casa, então estava todo mundo sofrendo um boom psicológico, né? E eu liguei para lá e comecei a conversar, e ela com todo carinho, né, toda a atenção, ela foi, não, Bruna, vamos continuar, vamos caminhar, e ela foi me lembrando os motivos pelos quais eu estava fazendo a faculdade. Então, assim, não somente as meninas aqui, e não somente o meu esforço, mas também vocês aí, mesmo sem nunca ter visto o rosto dela, me apoiaram bastante. E eu falo, hoje eu fiz, né, já psicopedagogia, eu volto em neuropsicopedagogia porque eu sei da consistência que tem o conteúdo que está aqui, do reconhecimento que tem a faculdade, do peso que ela tem para a gente enquanto estudante, como profissional e como alguém que quer buscar conhecimento todos os dias. Obrigada, Bruna. Agora vamos ouvir um pouquinho da Sandra. Então, boa noite, Bruna, Adriana, e a todas as pessoas que também estão nos escutando, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul e num lugar muito distante, então minha mãe sempre me ajudou sempre me disse que eu teria que estudar muito, né? E isso ficou dentro de mim. Então, só que aonde ela morava só tinha estudo até a quinta série, né? Era aquelas turmas multisseriadas, né? E aí a minha história é uma história assim um pouquinho, dá para dizer, atípica, sabe? E então eu fiz até a quinta série, depois eu fui com 11 anos morar num lugar mais distante, e aí eu fiz o segundo, fiz do sexto ao nono. E daí depois eu fui morar no convento, porque eu queria ser freira, né? Queria ser irmã. Aí eu estudei o magistério, porque eu sempre sonhei em ser professora. Esse era o meu sonho, assim, de criança, né? Eu brincava de professora já, e eu queria ser professora. Então, eu fiz o magistério, e depois do magistério, como eu estava numa congregação, né? Eu fiz a faculdade de teologia, e segui sendo professora, dando aula de ensino religioso. Depois eu dei um tempo e fui pensando assim que, quem sabe eu poderia estudar outra coisa. Então, nesse estudar outra coisa, eu pensei de fazer uma faculdade na área da saúde, né? Que eu também, assim, gostava, né? E aí eu escolhi fazer fisioterapia. E nesse período eu já era freira, né? Então eu fui trabalhar como missionária na Bolívia, e eu fiquei 5 anos lá, cursei a faculdade de fisioterapia até o nono semestre, só não fiz o estágio. E aí, depois, eu voltei para o Brasil. E nessa volta ao Brasil, eu acredito, assim, que foi um baque tão grande, assim, na minha vida, essa mudança, assim, que eu via que eu tinha que voltar para a educação, que era na educação que estava o meu coração, né? Eu comecei a fazer letras numa universidade, né, à distância. Comecei a fazer pedagogia numa outra universidade à distância, mas eu não me identificava com as questões da faculdade, né? E nesse período, eu também, em 2000, eu já havia passado no concurso público do município de Igrejinha para professora de educação infantil, no ano de 2009,
E nesse período eu já, assim, trabalhava bastante. Aqui tem um programa de professor inovador, eu ganhei por 2 vezes o professor inovador aqui na região. E eu sempre, assim, nessa busca de estudar. E eu, como eu não me adaptei a essas universidades, eu disse assim, quando aparecer uma universidade que vai estar, uma universidade, assim, à distância, que vai estar assim, de acordo com os meus valores e que vai trazer inovação para mim, eu vou entrar. Aí eu me lembro que eu estava assim no intervalo na escola, como eu moro num sítio, né? Daí eu vou para a escola às 7 horas da manhã e volto às 6 da tarde. Eu fico o dia inteiro na escola. Aí eu estava passando assim esses anos atrás, ainda era no Facebook, e eu vi, olha a Sigrid, tem uma universidade à distância. E como eu já admirava a Sigrid, eu pensei, não, essa deve ser boa, porque a Sigrid não ia se meter com alguma coisa que não fosse boa mesmo, né? E aí, no mesmo dia, eu já mandei mensagem para ela, disse, eu quero estudar, eu preciso estudar, porque a educação ela já vinha se transformando muito e eu via que não adiantava eu seguir na área da educação, que eu sou apaixonada pela educação infantil, eu não adiantava eu seguir nessa área se eu não buscasse formação, né? Então, nessa busca de formação, eu encontrei uma pessoa que é inspiradora, que é a Sigrid, e encontrei uma universidade maravilhosa, né, que com todos os seus valores, assim, fez com que eu tivesse muitas experiências inovadoras de aprendizagem, né? Quando eu falo em experiências, né, não é tu ler uma coisa e aquilo passou na tua mente, né? Não, aquilo entrou na tua vida, provocou uma transformação, né? E então eu tive muitos momentos que eu pensei em desistir, né? Mas eu não desisti, porque eu tive a Sigrid ali, eu sempre era muito, assim, quando eu mandava mensagem para o meu anjo lá, né, sempre fui muito bem atendida, né, e com agilidade, o que eu não via em outras pessoas, assim, que estavam estudando em outras faculdades, né, e que eu não vejo até hoje, né. Então, por isso, assim, que eu acredito que o meu caminho, assim, desses 4 anos na Sensupeg foi um caminho, assim, de muitas conquistas, né? E foi uma caminhada, assim, que, assim, o dia da formatura, assim, foi um orgulho, assim, e poder falar da faculdade, de eu me sentir também pertença, né, a ela, e dela, assim, primar, assim, que eu vi que dentro, eu tratando as pessoas no meu espaço de trabalho, né, que eu fui professora, depois eu fui diretora, agora eu sou coordenadora, e nesse espaço de trabalho, eu pude tratar as pessoas de maneira diferente, porque eu aprendi, assim, com cada professor que eu tive, eram muitas coisas boas. Eu fiz totalmente à distância, totalmente. Veio a pandemia ali, como a Bruna falou, daí não fizemos mais prova no polo, e eu fiz tudo à distância, sabe? Era tudo muito bem explicado. Eu sempre mandava mensagem para a Sigrid. Os conteúdos são muito inovadores, tem muita coisa nova, né? Então, eu acredito que... E por isso que eu indico para as pessoas, e eu falo, quando elas dizem, ai, faculdade é distante, eu digo, vai na Sensupeg, que tu vai fazer uma experiência diferente, tu vai ver que é diferente, as pessoas vão te acompanhar, vão te responder, vão te escutar, né? Então, é por isso que ficou no meu coração a Sensupeg, né? E eu logo quis fazer uma pós, né? E não só porque a gente ganha aumento no salário da gente, né? Mas porque eu queria saber o que vinha mais de novo, né? O que vinha mais de... Né, que eu pudesse aprender mais para ajudar mais as pessoas que estão ao meu redor. Bacana, que importante essas partilhas. E aí, daí eu pergunto vocês, né, pensando nesses desafios que vocês vivenciaram, como que vocês acham
que foram surgindo, as oportunidades no meio do caminho de vocês para estar onde vocês estão hoje atuando. Como é que foi isso? Sim? Quais foram as oportunidades e os desafios que contribuíram, pensando nessa contribuição de superação para o processo de vocês, para chegar onde vocês estão hoje? Eu vivenciei, né, a faculdade trabalhando, né, na área. Logo depois também fui coordenadora pedagógica fazendo a faculdade. Então, assim, ela traz uma visão para o nosso trabalho totalmente diferente e nos instiga a buscar mais, né? E logo depois entrou a pandemia. Quando voltou, né, a gente voltou aí nessa flexibilização. A gente volta com outro olhar, né? As residências mudam muito o nosso olhar na faculdade Senso-PEG. E hoje eu estou como dinamizadora da educação especial inclusiva no meu município, e muitas das coisas que eu vivi, assim como a Sandra disse, né, nossas vivências lá dentro, e aprendi, eu coloco em prática. Tanto na parte de gestão, porque a dinamização ela trabalha com uma gestão, né? A gente tem uma residência sobre gestão, então a gente aprende como trabalhar, como fazer, como movimentar uma equipe. Então, assim, além da nossa experiência como professora, como a Sandra tem, eu também tenho como professora, como pessoa já da educação, a faculdade, ela nos transpõe, né? Nos coloca a começar a olhar de outra maneira aquilo que eu estou fazendo. O que eu posso melhorar? Como que eu posso trabalhar? A minha busca, ela não para. E eu vou melhorando o meio que eu estou, né? E vou conquistando outras coisas. Hoje, eu acredito que não é somente só porque nós somos professoras na rede de ensino, é porque realmente aquilo que a gente busca e estuda e coloca em prática faz diferença, e isso faz as pessoas notarem que nós queremos algo a mais, e não somente sermos professoras, somente professoras que estão acomodadas. Porque a gente fala que a educação, o modo do professor é ficar acomodado. Nós não queremos estar acomodadas, nós queremos buscar cada vez mais para levar essa educação de qualidade que a gente tanto fala que nós queremos, né? Então, assim, essa movimentação de transpor a gente de um lugar passivo para um lugar ativo, né? Eu posso estar na sala de aula, mas e o meu olhar? Como é que ele está? A minha aprendizagem, ela mudou? Ela vai transformar aquilo que eu estou vivendo? Então, para mim, essa é a experiência. Hoje eu atuo na área da educação especial e inclusiva, e um dos meus impulsionamento meu da psicopedagogia, porque eu gosto muito de alfabetização, e a neuropsicopedagogia, porque eu gosto muito da área de aprendizagem, e também atuo diretamente com as crianças, com seus diversos CIDs. Então, aprimoramento, aprender para dar melhor. Eu acredito, assim, também, que dentro dessas oportunidades, né, eu acho que o primeiro desafio, né, que a faculdade, assim, Senso-PEG me lançou, é o desafio de eu ser melhor como pessoa, né? Cada dia eu ser melhor como Sandra, né? Para poder ajudar as outras pessoas a ser melhores nos seus espaços, né? O desafio, né, de estudar e ir além de cada matéria. Isso sempre me chamava atenção dentro de cada matéria, que tinha uma partezinha lá que dizia que eu podia linkar outros textos, linkar outros livros, né? Então, isso aí era um desafio para mim, porque eu não queria ficar só ali, né? Mas esse texto, tinha textos que eu aproveitei muito como diretora, que aproveito ainda hoje como coordenadora, sabe? Então, me dava ferramentas, né? Ali dentro daquilo que eu estava estudando mesmo, eu encontrava ferramentas, né, para desenvolver, né, o meu trabalho. Então, uma oportunidade de fazer outras pessoas a conhecer também, né. Então, eu acho que uma oportunidade de ser melhor, né, de ser mais humano, de ser mais feliz, né, realizando aquilo que eu estava realizando, né.
uma oportunidade de crescer como profissional também, né? E como mãe, e como esposa, como tia, né? Que eu tenho vários sobrinhos, né? Perfeito. E quais foram as habilidades e competências que vocês sentem que desenvolveram ao longo das aulas, dos projetos, por exemplo, do PIPA, dos estágios? O que foi fundamental na prática de vocês? As habilidades, assim, competências, eu acredito que, para mim, Bruna, foi o posicionamento, a postura, né? A postura da gente, né? O olhar da gente de responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre aquilo que a gente está desenvolvendo no nosso dia a dia. Porque se eu tenho, desde do meu estudo, né, o PIPA, então, é um desafio. Não sei se para a Sandra aí foi, mas é um grande desafio, né? Porque era muita novidade, eu acredito que para a Sandra também, muita novidade para a gente. E ele botava você em movimento, você precisava pensar, você precisa pensar, né? Quem está escutando aí não pensa que não vai ser mexido, não, porque vai. Mas era o posicionamento. Para mim, foi o posicionamento. Eu realmente tomar postura de que o papel do educador, né? Apesar de já amar a educação, mas a responsabilidade que eu tenho como educadora, né? Que aquilo que eu faço tem um peso muito grande. Então, eu preciso aprimorar para poder ser alguém melhor, uma pessoa mais posicionada, sabendo tratar as pessoas, sabendo falar, sabendo realmente partilhar do conhecimento que a gente aprende e acaba tendo no decorrer da vida, vai acumulando, a gente vai partilhando e a gente vai crescendo, e esse posicionamento que a faculdade trouxe para mim foi muito importante. Eu acredito, assim, que na minha vida o que transformou bastante na faculdade Sensupeg, o que veio, né, as habilidades que vieram somar foram a questão de trabalhar em equipe, né? A gente poder, né, trabalhar em equipe e saber que a minha ideia não é a melhor. E mesmo que seja, por que não ser a ideia do outro, né? Eu acredito que isso a faculdade trouxe muito, né? A questão do pensamento crítico, né? De poder ver que aquilo que eu estava lendo, eu poderia ir mais além, eu poderia acrescentar algo, eu poderia pensar diferente, né? O pensamento crítico, estratégico, a questão de ser eu mesma mais proativa, né? E nisso carregar junto comigo mais gente, né? Mais gente. A questão de saber conduzir os conflitos, de não colocar o foco somente naquilo que é negativo, né? Esse processo me fez criar, assim, essas habilidades, sabe? A questão também do voluntariado, né? Isso eu já tinha e veio, assim, para confirmar em mim uma coisa que eu até conversei uma vez com a Sigrid, que num dos pipas a gente teria que ir numa ONG, né? E a gente foi nessa ONG, e essa ONG já ofereceu um curso para nós, a gente já fez o curso, né? Quer dizer, e trouxe muito aprendizado, né? Então, depois disso, todos os anos eu não consigo ficar sem fazer na minha escola um trabalho voluntário, né? Porque eu aprendi através da universidade, né? Através do PIPA, né? Sempre a fazer algo a mais para ajudar o outro, né? E eu ajudo, assim, as meninas também, algumas meninas, assim, que eu indiquei para a faculdade, assim, hoje elas dizem, ai, e o PIPA, né? Daí eu disse, não te preocupa, que não é difícil, é só vai ensinar a gente a ir além da gente mesmo, né? Então, a ter a questão dos projetos, né, faz a gente crescer muito, né, como pessoa, porque a gente precisa se desafiar, sair da gente, né?
a procurar parcerias, a procurar gente que quer estar junto com a gente para ajudar os outros, né? Isso é tão interessante. Fica um abraço para o professor Fernando, então, que tira a gente da zona de conforto, né? É isso aí, é verdade. Bem, então, sobre a atualização constante em relação a cursos, né, está muito evidente que vocês estão super atualizadas, né? Então, eu quero saber de vocês, assim, qual que é a importância disso, assim, como coordenadoras e gestoras também, educadoras, o que que vocês deixam de mensagem em relação a essa importância da atualização constante, da formação? Eu acredito que um profissional, de quaisquer áreas que seja, não pode ficar sem atualização. Porque o mundo está em constante movimento, constante trocas de informações, chuvas de informações de vários assuntos, e a gente precisa estar se atualizando, né? A gente não pode ficar parado no que eu tinha 10 anos atrás. Algumas coisas podem funcionar? Podem continuar funcionando, mas a maioria já vai ter outra forma da gente trazer, outra forma da gente estar passando, coisas mais evidenciadas. Hoje a gente fala muito disso, de situações mais evidenciadas, né? Realmente o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, e isso aprimora a nossa prática. Se a gente parar no tempo, o tempo não vai parar de passar, né? Então a gente vai acabar perdendo oportunidades. Quando a gente deixa de se atualizar, a gente está perdendo oportunidades de crescer pessoalmente, de crescer em carreira, de crescer quanto ser humano, de ver quantas e quantas coisas a gente pode estar aprendendo, porque não é porque eu comecei lá atrás, há 15 anos atrás, que eu vou ficar naquilo. Eu preciso ampliar o meu olhar, desejar crescer, desejar ser alguém que vai fazer diferença, né? Eu acredito que o aperfeiçoamento vai te colocar em um local em que você vai poder fazer a diferença. Porque os estudos fazem isso com a gente, né? Eles movimentam a nossa vida para que a gente faça diferença onde a gente está. E a importância que a gente tem que dar a isso, porque nós somos seres únicos, somos pessoas únicas e cada uma tem um propósito a se cumprir. E o aprimoramento, o aperfeiçoamento das nossas aptidões, eles vão fazer com que a gente seja referência naquilo que a gente se predispõe a fazer. Então, o aperfeiçoamento, para mim, eu sou uma pessoa que se eu só pudesse só estudar, né? E depois que eu comecei a faculdade, eu disse para mim que eu não queria mais parar, né? Porque a gente vai lá até o ensino médio. Por que eu vou parar aqui? Né? Eu vou continuar, eu quero continuar, e eu sou cada vez mais impulsionada a buscar estudo. Buscar, porque notoriamente, né? A gente vê aí acontecendo que as coisas estão mudando muito rápido. O que eu tinha de informação há 3 anos atrás já não é mais informação para mim agora. Então, eu preciso estar em constante atualização para que eu possa não somente aprender, me formar melhor como pessoa, mas também fazer diferença onde eu estiver. Eu acredito, assim, né, que a atualização profissional em todas as áreas é importante, mas na área da educação, eu acho que não tem o professor que para no tempo e não estuda mais, ele não consegue acompanhar a caminhada do ser humano que ele tem nas mãos dele naquele período, né? Porque são tantas as questões no dia a dia que a gente tem para decidir e que a gente não tem tempo para decidir, que tem que ser rápido, que se a gente não tiver no nosso coração, na nossa cabecinha, conhecimento, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas, né? Tanto que agora eu comecei a fazer essa pós em psicopedagogia, porque eu sei que é a área que eu tenho mais dificuldade de aprender, mas que eu preciso me desafiar, porque esse ano o maior desafio meu foi nessa área, sabe? De ter conhecimento, né? De ter conhecimento para poder ajudar as crianças e as famílias que mais precisam, né?
Então, é preciso se atualizar. E eu acredito que o ser humano que busca sempre vai ter... vai surgir uma linha nova, que tu vai querer buscar uma linha nova de conhecimento, vai querer fazer uma experiência diferente, né, de conhecimento. Perfeito. Bem, então agora, o que vocês aconselhariam para quem nos está ouvindo, para quem está começando essa vida formativa, independente do curso, né? Mas pensando também nos nossos educadores, quais são os conselhos baseados nas experiências que vocês viveram? Eu aconselho, né? Assim como eu fui aconselhada a não desistir. A permanecer, embora todos terão dificuldades. Todos. Começando ou no meio acadêmico, né, já da formação, teremos dificuldades, teremos desafios, teremos problemas, porque somos seres humanos, né? Teremos altos e baixos. Mas permanecer, né? Independente do que aconteça, a gente permanecer. É importante também falar que eu estou lá estudando, eu não gosto muito dessa matéria, isso daqui. Às vezes as pessoas vão torcer um pouco o nariz para aquilo, mas é importante a gente passar por toda a temática para a gente compreender, né, muita coisa. E é o que a Sandra estava falando, o pensamento da gente crítico, né, que a faculdade fomenta muito isso. Respeita o pensamento de todo mundo e fomenta esse pensamento, essa construção que a gente faz ali dentro. Em não desistir. Se você está começando agora, quem está aí começando agora, não para, sabe? Tá pensando em desistir? Foca, vai. Se caso acontecer reprovação, porque comigo aconteceu reprovação por conta dos problemas de saúde que eu tive, de precisar refazer uma matéria, eu refiz com maior alegria, porque é melhor refazer a matéria e aprender do que você fazer de qualquer jeito, somente para passar. A gente tem que ter esse olhar. O que você quer com essa faculdade? O que você quer com essa graduação, com essa pós-graduação? O que você quer? O que você almeja? Colocar metas, né? Colocar metas e nessas metas vocês irem alcançando a cada dia, viver um dia de cada vez, matar um leão por dia, não matar todos ao mesmo tempo que a gente não, então a gente consegue, né? Mas não desistir, né? Permanecer com um sonho aceso de fazer diferença. Uhum. Tem três coisas: ter persistência e ter perseverança e ter foco, né? Foco, né? Eu pensava muito que um dia eu ia conseguir, não sei, escutar a mensagem do reitor lá no final, né? Esse era o meu foco. E a mensagem que ele deu no dia foi muito maravilhosa, foi muito linda, sabe? E então eu veio muitas dificuldades, muitas dificuldades, mas eu não perdi o foco. E sempre quando a dificuldade muito grande vinha, eu sempre tive muito ajuda da Sigrid. Ela é maravilhosa, ela é um anjo, sabe? Na vida da gente aqui, sabe? E como ela sempre foi um suporte muito forte, eu acredito que em todos os polos tem alguém que pode ajudar, sabe? Então, tá ali que a faculdade Sensupeg não é só uma faculdade que quer ter muitos e muitos alunos, mas ela quer ter muita gente que estude, que aprenda seus valores, né? Foi essa a minha experiência. Eu digo para as pessoas não desistir, mesmo que seja difícil, não desistir, mesmo que eu também tenho filhos, tenho muitas coisas, a nossa vida é muito corrida, né? Mas não desistir, eu acho que, e ter foco, e uma coisa que diz lá no portal da faculdade também, né? A gente buscar uma coisa que inspire a gente, né? Sempre, né? E eu sempre pensava assim, né? Eu quero ser inspiração. E no dia da minha formatura, a minha irmã disse: tu não sabe o quanto tu tá sendo inspiração para os teus sobrinhos, né?
Então, aquilo ali mexeu comigo, porque era uma coisa que eu buscava para mim, né? Porque eu sabia que era uma coisa que, né, sempre tem uma coisinha, às vezes, olha lá, isso está escrito lá no portal, né? Quando a gente abre o portal, né? Amar aquilo que a gente faz, ter afeto, né? Então, isso foi me tornando também uma pessoa forte para mim poder seguir e não desistir, né? E poder chegar no final e pegar o canudo e dar um grito bem forte. É um grande presente ouvi-las, né? Te ouvindo falar, Sandra, e você também, Bruna, eu lembrei daquela frase do livro Pequeno Príncipe. Acredito que muitos ouvintes, né, e vocês também devem conhecer. E também está inspirada a imagem do site da Sanspeg, né? E a frase que eu me recordei é que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? E olha que responsabilidade essa frase, né? Então, me sinto cativada, né, por vocês e por toda essa experiência. E nós, enquanto instituição, sabemos que cativamos e afetamos quem passa por aqui. Bom, E com isso, né, eu também lembro de uma frase da psicanalista Ana Sui que diz que não existe aprendizagem sem afeto. Aliás, sem afeto não há nada. E com essa frase eu deixo o registro para vocês que sentimos muito afetados pelas suas histórias, né? Não é à toa que a gente leu a devolutiva de vocês na pesquisa, entrou em contato com vocês e nós queremos também presenteá-los. Então a gente está presenteando vocês com um curso 100% EAD de pós-graduação. Ah, ah, que coisa boa, meu Deus! Nossa, que maravilha! Obrigada! Ai, coisa boa! olá, Bruna! Olha só, Sandra, meu Deus, a gente nunca mais parou de estudar. Mas vamos parar. Obrigada. A gente fica até emocionada, assim, com esses feedbacks, né? Então, coisa legal, surpresa mesmo, meu Deus. Esse é nosso presente. A gente quer impulsioná-las cada vez mais para as suas conquistas. Então, a gente está se encaminhando para o final do nosso evento. Com grande alegria e grande prazer que eu recebo, né? Que eu recebo essa responsabilidade de recebê-las, né? Então, espero assim que a gente consiga ter transmitido também para os nossos ouvintes assim esse calor humano que a gente quer transmitir também para os nossos acadêmicos, para os nossos egressos, deixar a casa bem-vindo para vocês, né? Sintam-se muito bem-vindos a nos procurar. A gente está aqui para levar informação também, né? E para você, Bruna, para você, Sandra, a casa sempre está aberta, sempre estará aberta. E eu reforço também ao público ouvinte que está sendo sorteado uma bolsa 100% de pós-graduação também de curso 100% EAD, e que a nossa equipe vai fazer uma curadoria dos inscritos, né? A pessoa que for selecionada, ela precisa estar seguindo os nossos canais ali de comunicação. E isso inclui os 5 canais, né? Que é o YouTube, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook e o TikTok, né? Lembrando que esse encontro também vale horas complementares. Então, eu me despeço de vocês, Bruna e Sandra, né? E até a próxima, né? Até um próximo momento. Espero que vocês continuem aí celebrando a trajetória de vocês. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Manda o nosso abraço aí para os nossos idealizadores da Faculdade Sanspeg, porque eu não sei a Sandrinha, mas eu não os conheço, mas eles fazem muita diferença na nossa vida, porque para a gente acreditar num sonho, alguém acreditou antes. Então, assim, muito obrigada pelo carinho de sempre. Somos muito bem recebidos na faculdade, todas as vezes que nós estamos, né, com as pessoas que trouxeram os polos para a nossa cidade, são as pessoas que nós temos os primeiros contatos, e são pessoas que permanecem nos abraçando e nos incentivando cada dia mais. Então, muito obrigada pela idealização, é um projeto maravilhoso, e eu sei que vai formar excelentes profissionais aí pelo nosso país. Sim, gratidão. Eu quero dar gratidão para a Sigrid do nosso polo, para todos os professores que eu conheci ali através dos seus escritos, através dos seus áudios, né?
eles são maravilhosos, eles têm muito conhecimento, não são qualquer professor, né? E para todo mundo que, assim, estava por trás da minha formação, que a gente nem conhece, né? E que a gente conversou às vezes, você, né, Andreana, eu não sei se eu estou pronunciando certo o teu nome, Andreana, né? Que a gente conheceu agora, que eu pensei, nossa, que pessoa mais educada, que fala tão bem com a gente, né? Então, são pessoas, assim, acredito que já são possuídas pelos valores, né? Dessa instituição, né? E, então, gratidão por tudo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.